Sai da Venezuela, vai para os Estados Unidos agora, porque em uma estratégia audaciosa, Kamala Harris lançou a campanha Republicanos por Harris, mirando eleitores republicanos descontentes com Donald Trump. Com eventos no Arizona, Carolina do Norte e Pensilvânia, a iniciativa busca mobilizar republicanos renomados para convencer seus pares a apoiar Kamala Harris, destacando a rejeição ao extremismo de Trump. A campanha, que também conta com o apoio de figuras como o ex-representante Adam, como é que é esse nome aí, eu falo? Kinzinger, é isso? E outros críticos de Trump, visa posicionar Harris como uma candidata capaz de unir o país e defender a democracia. Explica pra gente, Favalli, quem são essas pessoas relacionadas com esta estratégia de Kamala Harris por este voto republicano, meu querido Marcelo Favalli? É claro que a gente vai olhar muito para os Estados Unidos, porque a gente tem aí uma eleição sui generis, né? Em alguns outros momentos da história, dessa que é tida como a maior democracia do mundo, a escolha do primeiro presidente dos Estados Unidos remonta a quase 240 anos. E poucas vezes um candidato saiu do processo quando ele já tinha sido apontado pelo partido como o candidato à corrida à Casa Branca, como aconteceu agora com o Joe Biden. Então a gente está vendo aí umas exceções da história nos Estados Unidos. É uma disputa muito acirrada, continua sendo. As últimas pesquisas de opinião mostram um empate técnico. Tem um passinho na frente a Kamala Harris, mas ainda dentro da chamada margem de erro de pesquisa entre os dois candidatos. E é óbvio que aí, como funciona no resto do mundo e numa corrida tão apertada e tão importante como nos Estados Unidos, todo mundo está indo atrás dos indecisos. E claro, tem um outro componente que a gente tem visto em várias eleições na nossa história contemporânea, mais recente aí nos últimos 10 anos talvez, que é a busca pelos descontentes. Então a gente tem uma margem de indecisos, que é normal, e agora tem as margens de rejeição. De novo a gente vai ver nos Estados Unidos, talvez como aconteceu no Brasil, como aconteceu agora mais recentemente em outras eleições majoritárias na França, que escolheu a sua nova Assembleia Nacional, um pouco no Reino Unido, que é a rejeição, o quanto ela vai funcionar contra o seu oponente. Então, agora a Kamala Harris assinala aí: você é republicano, mas não é trumpista, me veja como uma alternativa para votar. Ainda nos Estados Unidos, existem dois fatores que são preponderantes. Primeiro, o voto não é obrigatório. E o processo eleitoral nos Estados Unidos, ele tem etapas. Aqui todo mundo que tá na roda, quem está me ouvindo do outro lado da linha, tem um título de eleitor. Não vai mudar. E se você não mudar de endereço eleitoral, você nunca mais vai precisar ir numa junta eleitoral ou num cartório eleitoral. Nos Estados Unidos não existe esse documento. E o eleitor americano tem de ir à justiça eleitoral, ou o que a gente chamaria aqui de um cartório eleitoral, toda vez que ele quiser votar. É uma etapa. Funciona no horário comercial, então ele tem que achar um momento na sua semana para fazer essa intenção de voto. Depois, tem que escolher um candidato e no dia tem que estar de bom humor para ir votar. Acontece numa terça-feira, não é no domingo como acontece no Brasil. E aí você tem também arranjar um espaço na sua agenda, na hora do almoço, chegar um pouco mais tarde no trabalho, sair mais cedo do trabalho, para ir votar. Então esses são complicadores. Então o candidato, seja ele democrata ou republicano, ele tem que convencer o eleitor a se registrar, convencer o eleitor a votar nele e convencer o eleitor a, no dia da eleição, ir votar. Então são 3 etapas. Trabalhando com esse componente da rejeição, de novo a gente tem um tabuleiro muito aberto. Vou colocar mais uma variante nessa equação que já é complicada por si só, né? Dentro do republicano tem aqueles republicanos muito orgulhosos, mas que não são trumpistas. E é esse que a Kamala Harris quer morder. Numa margem de erro, qualquer votinho ali faz diferença. Eu quero saber, e na outra faixa dessa via aí, meu querido Diego Tavares, você acha que o Trump tem condições de ter ali os trumpistas dentro do Democratas? É mais difícil, né? Achar alguém dentro do Partido Democrata que vote no Donald Trump? E aí?
Olha, Koba, eu acho que é tão difícil para o Trump encontrar trumpistas no Partido Democrata quanto vai ser difícil para a Câmara encontrar camalistas dentro do Partido Republicano. Também não vai ser uma tarefa fácil, né? Vamos lembrar que o Favalli disse muito bem aqui, o voto dos indecisos é um voto muito importante, mas esses indecisos não necessariamente estão posicionados no Partido Republicano, né? Fato é que a tendência da vitória de Trump ainda continua. Vamos lembrar que nos swing states, que são aqueles estados que de fato definem a eleição americana, que é uma eleição indireta, diferente da nossa, não é o voto popular que elege o candidato à presidência, mas é o voto dos delegados. Os delegados são eleitos para votar. É um sistema que para a gente pode até parecer estranho, né? Mas eu acho que numa lógica de uma federação como são os Estados Unidos, acaba sendo um voto até mais democrático do que é o voto direto. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que o Trump não vai encontrar muitos democratas não dispostos a entregar o voto a ele. E qual é o índice de êxito desta campanha Republicanos por Harris, ou meu querido Acácio Miranda, na sua avaliação? A gente já falou aqui outras vezes, Koba, e é importante a gente ressaltar, o Trump nunca foi e dificilmente será uma unanimidade entre os republicanos. Ele cresceu pelo fato dos republicanos estarem fragilizados, estarem sem grandes lideranças, ele acabou ocupando esse espaço, mas ele é visto como intruso no partido, e se nós lembrarmos, nas eleições de 2016, nas prévias republicanas para as eleições de 2016, quando em algum momento ele teve a sua indicação posta em dúvida, ele ameaçou ser um candidato independente. Então os republicanos não morrem de amor por ele. Mas eu acho que o Diego disse, há margem para isso, mas é uma margem pequena no final das contas, porque num bipartidarismo como o bipartidarismo norte-americano, a polarização que a gente vive aqui nos últimos tempos é quase que uma regra para eles. Eu acho que dentro dessa estratégia da Kamala, ela tem que levar em consideração a escolha do vice e trabalhar naqueles swing states. Eu acho que seria uma estratégia muito mais efetiva do que pensar kamalistas dentro dos republicanos. Olha só, pesquisas eleitorais indicam consolidação de Kamala Harris à frente de Donald Trump na disputa pela presidência americana. Desde que Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição, os levantamentos têm indicado um empate técnico entre Kamala e Trump. Mas nas pesquisas mais recentes, a democrata começa a ampliar a distância para o republicano. Ao mesmo tempo, ao longo do mês de julho, a campanha do ex-presidente americano arrecadou cerca de 139 milhões de dólares. Na rede social que criou, Trump disse que agora tem incríveis 327 milhões de dólares de dinheiro em caixa e que nunca houve nada como o movimento que tem gerado esses doadores. Meu querido Marcelo Favalli, 2 pontos aqui, dinheiro e pesquisa. Vamos começar pela pesquisa, porque os colegas já disseram, lá o sistema é diferente, não é voto direto, tem a questão ali dos estados, dos delegados. Explica pra gente o impacto dessa pesquisa, e se tem um impacto, e também a questão aí das doações que lá estão nas faixas dos milhões. Vamos falar muito disso até o dia 5 de novembro, que é a primeira terça-feira, quando está marcada a eleição nos Estados Unidos. Então, essa questão dos delegados depende do peso de cada estado. Vou fazer aqui um aquecimento disso, que nós vamos explicar bastante do complicado sistema e diferente sistema de votação nos Estados Unidos. Mas, basicamente, é como é a construção do Congresso americano, como é a construção do Congresso no Brasil. Tem mais deputados federais São Paulo, porque é um estado mais populoso. Nos Estados Unidos, o estado que tem mais deputados federais, ou mais integrantes da House of Representatives, como eles chamam a Câmara Baixa do Congresso, é a Califórnia, por um único motivo. É o estado que tem mais população. Então, conforme o candidato ganha naquele estado, ele ganha um número de delegados, que é equivalente a esse tal número de deputados federais dentro do Congresso, para todo mundo entender. E os chamados swing states são aqueles que ora elegem um democrata e ora elegem um republicano. A Califórnia são favas contadas para os democratas. Historicamente, o estado prefere um democrata. Assim como no Texas, favas contadas para os republicanos. Só para todo mundo entender. Então a pesquisa eleitoral nos Estados Unidos tem que levar em consideração essas variáveis. Você para uma pessoa na rua, você vai votar? Ah, gostaria de votar na Câmara ou no Trump.
mas você não tem certeza absoluta se aquela pessoa que respondeu a pesquisa vai votar no dia, se ela já se registrou para votar. São muitas variáveis. E por mais que um candidato X ou Y tenha o maior número possível de eleitores absolutos, se o partido ganhar nestes estados que valem mais, é este que vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. Vou voltar aí há 8 anos no tempo. A Hillary Clinton, democrata, teve mais votos absolutos. O Trump ganhou em estados que valem mais pontos na corrida eleitoral. Sempre acontece isso? Não. Não é sempre. São raridades quando você tem mais votos absolutos e o outro candidato é eleito. Ah, que democracia estranha. Para nós, que estamos olhando os Estados Unidos de fora para dentro. Quem está lá, os americanos, isso não é uma questão para eles. Raramente isso é uma discussão para se mudar esse sistema. Para eles está muito internalizado já. A segunda parte da pergunta do Kobayashi é o dinheiro. O que a gente entende nas entrelinhas dessa notícia que num curto espaço de tempo, a campanha da Kamala Harris levantou muito dinheiro, muito mais que o Joe Biden ao longo de todo o processo. Isso tem um outro nome, engajamento. E por trás desse engajamento, você tem uma unidade jovem dentro do Partido Democrata, que não estava muito contente em ver, não estava nada contente, para ser mais preciso com a informação, em ver o Joe Biden como candidato. Agora, isso tem 2 efeitos. Consegue, talvez, né, existe uma perspectiva de contaminar, no melhor sentido da palavra, os jovens contaminam aqueles que são mais velhos, levam essa ideia para dentro de casa e convencem os pais, os avós a irem votarem, principalmente se eles estiverem indecisos, e isso sim muda a posição do fiel da balança nessa corrida. Então, conseguir muito dinheiro num curto espaço de tempo é muito importante. E para encerrar, tem um terceiro elemento. Eu sei que eu estou colocando cada vez mais lenha nessa fogueira, estou complicando mais do que explicando. A gente começa a ver uma mobilização de Hollywood que tem um impacto na sociedade por causa da comunicação, a influência de grandes atores. George Clooney, por exemplo, estava muito receoso com a campanha do Joe Biden e agora ele endossa a campanha da Kamala Harris. Esses atores começam a fazer campanha e o Jeff Bridges, quem não estiver associando muito o nome à pessoa, procura aí numa rede social ou num sistema de pesquisa da internet. É um ator famoso, é um músico, ele faz inclusive showmícios para os democratas e ele começou um movimento chamado de White Dudes for Harris. Algo como os caras brancos para a Harris, a Kamala Harris, num movimento de outros atores e músicos para endossar. E isso vai ter um impacto muito importante. Nós estamos falando aí de uma indústria do entretenimento que funciona muito bem dentro e fora dos Estados Unidos. Ponto para Kamala, hein? E aí, minha querida Priscila, vários pontos, hein? Aí. O Marcelo, né? Tava falando e eu tô lembrando de quando a gente falava lá no programa, quando houve aí a renúncia do Joey, que a gente falava zerou o placar. E eu tava acompanhando e penso assim, ó, que o Joey tava meio que morno. Não tava engajando no sentido de ninguém ir com ele. E eu acho que ela deu essa oxigenação, né? Ela oxigenou o pleito, inclusive pro próprio adversário. Eu vejo que ele não tá mais tão afrontoso como ele tava, porque eu acho que ele tava batendo, como diz o jargão, em cachorro morto, né? Então pra ele tava mais confortável. E agora eu penso que ele deu uma retraída para poder até analisar, porque o que ele vai bater? Mulher preta, né? Seria uma situação. Agora ele começou a falar da risada dela, então ele não tá tendo muito como, inclusive, bater. Ela vai dar trabalho e a gente já falava isso, né, Koba, anteriormente. Eu acho que zerou o placar e ela tá agregando muito mais do que afastando. E eu penso que nisso ela vai chamar, sim, mais gente pro lado dela. E até onde vai a cauda do Donald Trump e do atentado contra ele? E da capitalização política disso, meu querido Guilherme Mendes? Eu acho... Chega no dia da eleição? Eu acredito que isso já ficou para trás. Até porque a própria sociedade americana, ela tem um entendimento diferente, menos vitimista ou menos fatalista do que a brasileira. É óbvio que aqui se tentou fazer um paralelo entre o que aconteceu à época com o candidato Bolsonaro e depois com o Trump, né? Óbvio, com gravidades e sobretudo com tempos diferentes, não é? Achando que lá também aconteceria algo que ocorreu, como ocorreu aqui, de um impacto direto desse evento trágico na eleição. Eu acho que isso já ficou para trás e tem um outro aspecto também muito interessante de a gente analisar em relação às doações.
A origem das doações do Donald Trump, grande parte delas são de bilionários. Então, isso mostra o quê? Uma concentração de recursos e uma capilaridade muito menor do que as doações recebidas pela Kamala Harris. Mas na hora do vamos ver, dinheiro é dinheiro. Não é bem assim, porque quando você olha e você vê a maioria dos recursos, ou grande parte dos recursos sendo doado por 12, 13, 15 famílias, que é o que acontece com as doações recebidas pelo Donald Trump, versus a origem e a quantidade de doadores que a Kamala Harris apresentou na sua primeira rodada de arrecadação, isso mostra, sim, o quão a sociedade está se mobilizando para doar. Por quê? Se eu pego lá, eu te pergunto, você em casa, se você é um candidato, você prefere receber 5 milhões de um doador ou você prefere receber R$1 Gui, ou $1 de 5 milhões de doadores? Tanto democratas quanto republicanos recebem doações de bilionários. Tá aí uma coisa que não divide a quantidade. A política americana são os seus financiadores. Sim, e a respeito das doações de Kamala Harris, agora no mês de julho, salvo engano, bateu 300 e alguma coisa, 300 e poucos milhões de dólares. Desse valor, 100 milhões de dólares eram doações de doadores que já doariam para Joe Biden, mas as doações estavam bloqueadas até que o candidato fosse devidamente substituído. Então, a questão das doações, eu acho que de forma alguma denota um apoio popular que Kamala Harris tem e que Donald Trump, do outro lado, não tem. Eu estou muito mais na linha aqui do que nós já constatamos em relação ao modelo de democracia americana, ao sistema eleitoral americano. A questão de pesquisa, a questão de doações, a pesquisa de voto popular em si, tem pouco efeito prático, sendo mais importante de fato que o pré-candidato a presidente tenha vantagem lá nos swing states, e nisso Donald Trump tem ampla vantagem em relação a Kamala Harris. Praticamente os 6 swing states têm a propensão de que elejam Donald Trump como próximo presidente. Agora uma questão, hein? Se tem algo que impacta no resultado das eleições e também na campanha, é o debate, principalmente o debate americano ali, né? Tanto que já impactou na própria desistência do Joe Biden, ele que se viu extremamente pressionado pela sua performance ou não performance no debate contra Donald Trump.